Você sente muita dor no pescoço ou nas costas, principalmente quando tosse, ou quando espirra ou se movimenta? Tem espasmos musculares nas costas? Braços, mãos e dedos? Sente uma dormência ou formigamento? Sua bexiga, intestino tem alterações, muito soltos ou muito presos? Se você tiver alguns desses sintomas, provavelmente você tenha uma hérnia de disco, sem saber disso. Como você pode ficar sabendo se tem ou não? Seu médico pode solicitar exames de raio-x, ressonância ou uma tomografia para saber. Vamos considerar então algumas causas, tratamentos e formas de prevenção. Antes, porém, nós precisamos saber o que é o disco intervertebral e o que é hérnia. Bem, disco é uma articulação cartilaginosa entre as vértebras da coluna. Então nós temos aqui, olha, as vértebras da coluna e o que tem no meio, essa cartilagem, se chama disco intervertebral. E aqui dentro nós temos o núcleo do disco. É o que dá o amortecimento para o núcleo e o que possibilita a lubrificação do disco. Hérnia de disco. Hérnia significa saliência, uma saída de um órgão, total ou parcialmente, da cavidade onde normalmente se encontra, através de um orifício natural ou acidental. No caso da hérnia de disco, nós temos o núcleo do disco sendo forçado para sair da onde ele está. Isso daqui se chama protusão. Nós temos alguns anéis, essas ranhuras da cartilagem se chamam anéis. E nesse caso, o núcleo está rompendo esses anéis, formando uma protusão. Esse aqui é um núcleo saudável, e esse aqui já com protusão discal. E aqui nós já temos uma hérnia discal. Os anéis foram totalmente rompidos e o núcleo saiu para fora do disco. Aí nós temos aqui no meio a medula espinhal, por onde passam as informações do cérebro e que viajam para o corpo através dos nervos, das raízes nervosas. No caso, quando acontece uma hérnia, a hérnia começa a pinçar o nervo. O lugar onde costumam aparecer as hérnias de disco são na cervical, pescoço, e na lombar, a parte mais baixa das costas. A lombalgia, quando acontece na parte de baixo, se chama lombalgia, a dor, né, que acontece, está presente, de acordo com uma pesquisa do IBGE, em 80% da população mundial adulta, sendo que de 30% a 40% desses 80% apresenta hérnia de disco na lombar. Alguns estimam que a incidência maior da hérnia de disco está entre pessoas de 20 a 45 anos de idade. E de acordo com o ortopedista do Hospital Santa Lúcia, do Distrito Federal de Brasília, Julian Machado, a idade média para o aparecimento da primeira crise é de aproximadamente 37 anos de idade. Então vamos falar agora sobre as causas mais comuns da hérnia de disco. Sobrecarga e torção. Então você tem um sobrepeso sobre a coluna e faz um movimento de torção com muita constância. Esse é o primeiro motivo da hérnia de disco. Segundo, mau uso da coluna, falta de ergonomia, adaptar o corpo ao ambiente em vez de adaptar o ambiente ao seu corpo. Essa é uma segunda causa. Terceira, muita tensão, muito estresse. A pessoa quase que não respira, ela segura muito ar, tem uma respiração curta. Causa muita tensão, principalmente no trapézio, essa parte que pega até os ombros, e isso acaba tensionando as vértebras da cervical, formando então uma pressão e formando, consequentemente, uma hérnia de disco. Quarto, envelhecimento. Naturalmente, pelo envelhecimento, perde-se muitos líquidos no corpo e também nesses discos intervertebrais, e as fibras, aqueles anéis,
ficam mais fracos e isso também causa uma hérnia. O sedentarismo acontece muito quando você mexe pouco a coluna, os discos vão desidratando. É como se fosse uma esponja, cada disco desse como se fosse uma esponja, que você aperta essa esponja e mergulha na água. Essa esponja não vai hidratar, ela não vai absorver a água daquele meio, a menos que você mexa com a mão e talvez solte a pressão. Se você soltar a pressão, ela absorve a água, hidrata, aumenta de tamanho. Não acontece, então, uma hérnia de disco. É assim que acontece com as cartilagens da nossa coluna, essas esponjas que dão um espaço entre uma vértebra e outra e servem como um amortecimento. Formas mais comuns de tratamento. Primeiro, atividade física moderada, principalmente quando se está em crise, tem que ter uma atividade física, não pode ficar parado totalmente. Embora em alguns casos muito graves, o repouso absoluto é importante, mas quando não é um caso muito crítico, a atividade física moderada é muito importante, principalmente o Pilates, com um profissional bem qualificado. A fisioterapia, massagem calma, tranquila e a quiropraxia cuidadosa é um segundo tratamento. Terceiro tratamento, anti-inflamatórios e corticoides administrados pelo seu médico. Quarto tratamento que nós podemos enumerar aqui é a cirurgia. Aí o médico ortopedista vai dizer se é o seu caso ou não. Formas de prevenção da hérnia de disco. Nosso corpo é como se fosse um carro. Se o carro está bem alinhado, feito geometria, balanceamento, cambagem, caster, as buchas da suspensão, as articulações da suspensão do carro vão ser preservadas. Se você anda com o carro desalinhado, sem fazer isso tudo, todas as articulações debaixo da suspensão do carro vão ser avariadas, vão ser gastas mais de um lado do que do outro, e depois, é claro, que a manutenção corretiva vai ser bem mais cara. Nós precisamos ter o nosso corpo bem alinhado, nossa estrutura, nossa coluna vertebral bem alinhada. Então essa é uma forma de prevenção, uma manutenção. Se ela já estiver ruim, se ela estiver desalinhada, manutenção corretiva. E se ela já estiver bem, você não tiver dor ainda, uma manutenção preventiva. Segunda forma de prevenção para hérnia de disco, prática da boa postura. A prática, ter hábito de sentar do modo correto, deitar do modo correto, levantar, erguer peso, tudo da forma correta. Terceiro passo, alongamentos diários. Precisamos imitar os animais. Quem tem gatinho, cachorro em casa sabe como eles fazem logo que acordam, né? Eles se alongam bastante para depois executar os afazeres deles do dia, né? Então, nós precisamos fazer alongamentos diários. Quarta forma de prevenção, não usar salto alto. Isso prejudica muito, principalmente a parte de baixo das costas. Quando a mulher usa salto alto, a coluna fica um pouquinho mais projetada para frente para que a pessoa não ande olhando para o chão, ela entorta a coluna, aumentando a lordose. Isso causa uma hiperlordose e força a articulação também. A quinta forma de prevenção são exercícios de fortalecimento. Os músculos que protegem a coluna, se forem fracos, não vão dar sustentação para a coluna. Então, a força da gravidade, o sobrepeso, as tarefas que você executa no dia a dia vão todos sobre a coluna sem proteção de uma musculatura forte. Não fumar, muito importante para a prevenção. Por quê? Porque o nosso corpo precisa de oxigênio. E quando você fuma, você, em vez de mandar oxigênio para as suas células, você está mandando toxina. Isso desidrata, estraga o nosso corpo, principalmente, então, as cartilagens da nossa coluna. Sétima forma de prevenção, boa nutrição. Precisamos entender a diferença entre nutrição e alimentação. Eu posso comer um cheeseburger com Coca-Cola. Eu posso estar alimentado, matou minha fome. Mas estou nutrido? Não necessariamente. E oitava e última forma de prevenção,
que vamos abordar aqui. Existem muitas outras formas de tratamento e prevenção. Lógico, é tratar o sobrepeso. Se você tem peso além do que é o ideal, trate isso pensando na preservação da sua coluna. Se você tomar todos esses cuidados, poderá evitar a dolorosa experiência de ter uma hérnia de disco. E quanto aos coletes posturais, é bom ou não é bom usarmos? Esse é um assunto que nós podemos abordar num próximo vídeo. Se você gostou dessas informações, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, para que elas também tenham condições de cuidar da sua preciosa coluna vertebral.